Agora sim, a palavra então com a Natália. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Eduardo. Então, em nome dos alunos, eu queria agradecer sua participação no nosso minicurso. Como a professora Leandra falou, é a primeira vez que a gente vai ter, né, a participação de um professor dessa área da neurolinguística, então acredito que todos estão bem empolgados para ouvi-lo. Eu vou apresentar o professor Eduardo um pouquinho, vou ler a sua biodata, o seu currículo, para que os demais alunos possam conhecer também um pouquinho da área que você atua, tá bom? Professor Eduardo Pimentel da Rocha é neurolinguista no Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento da Faculdade em Bauru, da Universidade de São Paulo. Desenvolve pós-doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp de Bauru. É professor e orientador da especialização Lato Sensu em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, ofertada pela Unesp de Bauru, e professor no curso de Letramento Científico, ofertado pelo Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial da Faculdade Unesp de Bauru. É membro da Publius Web of Science Group e da Frontiers para o desenvolvimento da ciência em âmbito mundial. É coordenador de tópico da Frontiers in Psychology. É líder do grupo de estudos interdisciplinares transtorno do espectro autista e membro e pesquisador do Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento da Faculdade de Bauru, na Universidade de São Paulo, do Laboratório de Tecnologias para o Desenvolvimento e Inclusão de Pessoas da Universidade Paulista Júlio Mesquita Filho. Também do Grupo de Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva da Universidade Federal do ABC e do Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Ensino de Língua para as Crianças, Felice, da Universidade Estadual de Londrina. Professor também é revisor de importantes periódicos nacionais e internacionais. Foi professor substituto no Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, campus de Belo Horizonte, e atuou como tutor na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É doutor em Ciências, área de concentração Fonoaudiologia, pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Processos e Distúrbios da Comunicação da USP. É mestre em Estudos da Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem da UEL. Aprimoramento em Sinapas e Neuros and Brains pela Harvard University of Jerusalém de Israel. É graduado em Letras com habilitação em Língua Inglesa e respectivas literaturas, também pela UEL. Tem interesse pelos seguintes temas de pesquisa: transtorno do espectro autista, neuroeducação, práticas educacionais baseadas em evidência e diferenças de aprendizagens, educação especial, formação de professores, políticas educacionais e distúrbios da linguagem. Então, agora eu passo a palavra ao professor Eduardo, mais uma vez, agradecer, né, pela participação e por todo, né, por transferir todo esse conhecimento aí para a gente. Natália, muito obrigado. Fico muito feliz, pessoal, né, reitero aqui mais uma vez a felicidade em participar, né, desse mini curso. Acho que é um momento importante, né, para a gente compartilhar experiências, trocar informações. Eu não venho aqui, né, dar uma aula para vocês, mas sim compartilhar experiência e construir conhecimentos, né, que eu acho que é o que a gente sempre faz quando a gente está em conjunto, né? Como vocês puderam perceber, eu também, né, sou da linguística aplicada, né, me graduei aí no curso de graduação em letras em inglês lá na UEL, né, tive orientação da Juliana Tonelli, depois fiz o mestrado em linguística aplicada e no doutorado migrei, né, para a área da saúde, fui fazer o doutorado, vim fazer o doutorado aqui em Bauru, né, na área da fonoaudiologia, na área de processos e distúrbios da comunicação, porque queria entender um pouco mais, né, sobre essa questão cerebral, né, da linguagem, do indivíduo, e, portanto, né, vim para cá para fazer o meu doutorado e sigo agora no pós-doutorado, né, oficialmente na Unesp, né, na área da Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, mas também faço um pós-doutorado aqui na USP, mas não oficialmente ainda, né? Bom, então, para vocês verem, né, que essa caminhada aí diversa, né, me trouxe
para a neurolinguística, eu sempre tive, né, essa vontade e essa busca de conhecimento, né, essa tentativa, né, interdisciplinar de um currículo, né, me fez estar aqui hoje, né, enquanto neurolinguista, né, do LIA, né, que é o Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento, aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, eu peço que vocês guardem essa informação, pessoal, porque depois, lá na frente, a gente vai discutir um pouco, porque, como a Leandra, né, mencionou, me parece, né, ou a todos nós parece que a neurolinguística é algo muito distante de todos nós que estamos, né, ou que viemos, ou que passamos pelo curso de letras, ou pela área da área da linguística aplicada, né, e, na verdade, realmente, ela está distante, mas tem um fator para isso, né? E aí a gente conversa sobre as implicações práticas lá na frente, tá? Bom, então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu preparei, e aí eu peço que vocês conversem comigo se precisar, tá? Porque eu não vou conseguir visualizar vocês depois que eu apresentar a minha tela, e aí seria importante que vocês se manifestassem, aqueles que quiserem, é claro, né? Via microfone, tá? Porque me ajuda a entender se está indo tudo bem ou não. Deixa eu só ver se compartilhou. Vocês conseguem visualizar, né, minha apresentação? Sim. Sim. Sim? Então, pessoal, antes de iniciar a apresentação, eu gosto sempre, né, de dizer que vocês têm toda a liberdade de colocar dúvidas, questões, comentários. Esse é um momento de troca, de aprendizagem. E se vocês ficarem com dúvida, talvez vocês não tenham a oportunidade no futuro próximo de resolver essa dúvida, né, de sanar essa dúvida. Então, sintam-se à vontade, tá bom? E aí eu peço que alguém possa me intermediar, porque eu não vou conseguir verificar as mãozinhas levantadas ou os comentários, tá bom? Bom, então, pessoal, a convite da professora, né, doutora Leandra, eu elaborei essa fala, né, que é intitulada Neurolinguística, História, Conceitos, Autores e Implicações Práticas, né, para que a gente possa aprofundar um pouquinho sobre a neurolinguística e todos esses aspectos, tá bom? Bom, primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa entender o que é a neurolinguística, né? Eu acho que quando a gente fala de neurolinguística, né, isso parece estar muito distante, mas também os alunos têm muita vontade, né, de aprender sobre, porque justamente por parecer algo muito distante, né, algo muito novo, né? Então, o que é a neurolinguística? Então, basicamente, a neurolinguística é a área que estuda os mecanismos neurais, né, do cérebro humano que controlam a compreensão, a produção e a aquisição da linguagem. Ou seja, todos os mecanismos ali, né, desde o nível celular, né, que a gente pode dizer assim, desde o neurônio, né, até como eles se organizam para formar as conexões, né, e as funções cerebrais, até a gente ter ali, né, um conjunto de neurônios ou um local específico que é responsável pela compreensão, produção e aquisição da linguagem. Então, a neurolinguística, basicamente, ela vai estudar esses três tópicos, tá bom? Bom, ainda sobre o que é neurolinguística, pessoal, a gente pode dizer que com o advento das neurociências, né, ou pelo menos do termo, né, já que o termo, né, neurociências ele foi cunhado bem mais recentemente, né, a gente pode dizer que a neurolinguística é, né, a neurociência mais a linguística, né, ou para aqueles da linguística, a linguística mais a neurociência, né? Então, pessoal, quando a gente olha, né, lá para a árvore genealógica, né, se podemos dizer assim, das neurociências, né, a gente tem ali, então, as neurociências como um campo maior, né, depois a gente tem ali dentro da área dos estudos da cognição, né, a gente vai ter a neurolinguística, que é responsável, né, pelos estudos sobre aquisição de linguagem, processamento da linguagem e a linguagem, né, com prejuízo, né, com defeito, né, quando a gente tem algum indivíduo que sofre algum dano, né, na compreensão, na aquisição ou na produção da linguagem. Tá bom? Bom, e qual seria, então, a função da neurolinguística? Então, como eu já disse para você,
A função da neurolinguística é estudar os mecanismos cerebrais responsáveis pelo processamento de informações relacionadas à linguagem, a fim de compreender como ocorre a compreensão, a produção e a aquisição da linguagem no cérebro humano. Então, o neurolinguista, né, ele vai ser o responsável por tentar compreender, né, o como o cérebro compreende, o como o cérebro produz e o como o cérebro adquire, né, essa linguagem. E aí aqui é lógico, pessoal, que a gente fala de linguagem, né, enquanto signo, né, semiótica, e também a sua externalização enquanto fala, tá? Então, é o entendimento dos signos, né, a sua compreensão e aquisição desses signos e também a sua reprodução enquanto fala. Bom, então, né, de maneira didática aqui, né, eu trouxe aqui essa figura, né, esse desenho, onde nós temos aqui duas pessoas, se podemos dizer assim, né, uma pessoa do futuro aqui e uma pessoa, né, mais próxima a nós, que estão ali, né, se comunicando através dessa onda representada na imagem, e dentro do cérebro dessas duas pessoas estão acontecendo ali, né, esses processos, né, ou seja, aqui no primeiro quadrinho a gente tem ali, né, os picos de energia, né, indo de uma conexão para outra, de um lado para o outro, né, logo mais a gente tem aqui uma função, um zoom, né, dentro do neurônio, então a gente tem aqui, né, dois neurônios, né, se conectando aqui na fenda sináptica, e na fenda sináptica aqui passando a energia, né, que vem de um neurônio para o outro. Aqui a representação, né, de como essa informação vai indo de um neurônio para o outro para gerar, né, a compreensão, a aquisição e produção da linguagem, até chegar lá no cérebro do outro indivíduo, ele processar essa informação e entender, compreender e produzir, tá? Então, trouxe aqui esses GIFs, né, animados para contextualizar um pouquinho mais, né, o que é a função do neurolinguística, o que é, né, a neurolinguística. Então, basicamente, é compreender como isso ocorre desde lá do nível celular, né, até isso chegar, né, a um conjunto de células e a informação ser trocada por várias regiões e ser compreendida e reproduzida pelo outro indivíduo, tá? Bom, sabendo disso, pessoal, a gente precisa entender, então, quem são os sujeitos de estudos da neurolinguística, né? A neurolinguística, basicamente, tem dois sujeitos de estudos, né? Então, o primeiro sujeito de estudo, eles são, né, os sujeitos normais. Por que os sujeitos normais? Porque a gente consegue extrair muitas informações e entender, né, a produção, a compreensão, né, e aquisição da linguagem por meio do estudo dos sujeitos normais. Mas a gente também tem os sujeitos com comprometimento, né? Aquele sujeito, por exemplo, que tem alguma questão, né, algum comprometimento a nível genético ou a nível, por exemplo, sofreu um acidente vascular cerebral e teve algum comprometimento, né? Então, os sujeitos comprometidos, quando comparado aos sujeitos normais, né, eles são bastante necessários para a gente conseguir entender, né, especificidades dentro, né, de algumas questões. Então, por exemplo, né, nós sabemos que os sujeitos, né, com comprometimento, por exemplo, quando sofrem um acidente vascular cerebral, né, eles têm ali um comprometimento de memória, podem ter um comprometimento na fala devido, né, a uma paralisia corporal, e isso tudo ajuda a gente a compreender, né, a linguagem, o processamento, a compreensão, né, quando comparado aos sujeitos normais, tá bom? Então, são basicamente esses dois sujeitos. É lógico que, a partir desses sujeitos, né, a gente pode ter também, né, outros tipos de modelo, né? Hoje em dia a gente tem modelos animais, né, para o processamento de informação, então as interfaces cérebro e máquinas, né? Mas, basicamente, esses dois sujeitos são os mais utilizados, tá? Bom, e aí, quando a gente fala em sujeito, né, a gente acaba lembrando, né, e eu trouxe aqui para vocês, né, um estudo que foi que causou um boom aí, na verdade, né, na área da neurolinguística, na área da linguagem, que foi o estudo sobre o FOXP2, né, o gene FOXP2,
que foi tido aí como o gene da linguagem. Então, na década de 80, descobriu-se uma família, né, que tinha, onde seus indivíduos, né, tinham características comuns relacionadas à produção da fala. Então, eles tinham ali alguns problemas relacionados à produção da fala, e aí decidiu-se estudar essa família, né, uma família londrina, e descobriram, né, através do estudo do gene dessa família, que eles tinham, né, ali no gene FOXP2 algumas alterações. E essas alterações, né, elas estavam ligadas, né, segundo pesquisas, à produção da linguagem. E houveram vários estudos, né, sobre esse gene FOXP2, até descobrirem que, na verdade, o gene FOXP2 ele não é o gene da linguagem, né, como as pessoas estavam acreditando, mas ele tem sim a sua função ligada, né, à linguagem. Porém, ele sozinho, isoladamente, não pode ser caracterizado como gene da linguagem. Então, a partir dessa família, né, que é chamada família Kay, né, uma família londrina, pôde-se identificar o FOXP2, né, e comparar o gene dessa família com o de sujeitos normais para verificar o que ocorria, né, quais eram as diferenças e o que essas diferenças causavam dentro da produção de linguagem, né? Então, aqui um exemplo de como os sujeitos, né, com comprometimento, sejam eles de ordem genética, de ordem traumática, né, ou né, de ordem histórico-social, pode colaborar, né, para o entendimento da compreensão, produção e aquisição de linguagem, tá bom? Bom, e aí agora, pessoal, falando um pouquinho, entrando, né, na parte de história, conceito e autores, né, da neurolinguística, eu fiz aqui um recorte, tá? Devido ao tempo que nós temos, e eu vou falar um pouquinho de tudo, né, agora a partir desses slides. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar de história, eu vou falar de conceito e vou falar de autores, e aí eu utilizei uma cronologia aqui de cores, né, que vai ajudar vocês a identificar cada aspecto, tá? Então, quando a gente fala de neurolinguística, pessoal, ou da ciência, né, que une a linguagem ao cérebro, ou o cérebro à linguagem, né, o primeiro documento que a gente tem conhecimento, ele é denominado de papiro de Edwin Smith, né, e ele vem lá do Egito Antigo e ele é datado de 1700 a.C., tá? Então, esse é o primeiro documento que a gente tem, né, que vai mencionar a relação entre a linguagem e o cérebro. E esse papiro, pessoal, ele é um texto, né, da medicina egípcia, né, e ele é o mais antigo tratado de cirurgia traumática conhecido na atualidade. Então, o papiro de Edwin Smith, junto com mais 3 outros papiros, né, a gente tem o papiro de Londres e outros 2, eles são, né, os mais antigos tratados de cirurgia traumática, né, que se conhece, porém, apenas no papiro de Edwin Smith é citado uma relação entre linguagem e o cérebro. E aí, é importante, pessoal, enfatizar aqui, né, que no Egito Antigo, né, a gente tinha, né, a visão do coração como o responsável por tudo, ou seja, o coração como responsável, né, pelo acoplamento, né, ou pelo detenimento aí da alma, né, e de todas as faculdades humanas. Então, o coração ele era visto como o órgão principal. E lá no papiro de Adam Smith, né, a gente vai ter algumas descrições, né, de questões, né, de traumas ocorridos, né, como também a gente vai ter uma relação muito forte com a feitiçaria, né, que era algo muito comum na época. Então, para questões que a gente não conseguia, né, que eles não conseguiam responder, tinha-se, então, feitiços, né, para tentar explicar essas questões. Então, é uma mistura aí, né, de ciência, né, com feitiçaria, mas é o documento mais antigo que a gente tem que fala sobre a relação da linguagem com o cérebro, tá? A autoria é desconhecida, não é de Edwin Smith, mas o título, né, é Papiro de Edwin Smith. Bom, já na Grécia Antiga, pessoal, então saindo lá do Egito e indo para a Grécia Antiga, né, séculos depois, a gente tem, então, né,
que a linguagem, né, ela era considerada, né, para os gregos, parte do conhecimento geral e da memória. A informação ou conhecimento, né, eles eram considerados apenas uma forma particular de memória. E os distúrbios da linguagem e fala, que hoje podem ser chamados de afasia, né, eles eram interpretados como perda parcial de memória. Ou seja, então, diferentemente, né, do que a gente tinha lá no Egito, né, onde o coração ele vai guiar, né, ele vai ser o responsável, né, por todas as faculdades humanas, aqui na Grécia Antiga, a gente já tem um entendimento, né, de uma faculdade da linguagem, né, que é ligada, ou seja, considerada parte da memória humana, mesmo ainda sem ter uma correlação, por exemplo, com o cérebro, tá? Por que isso? Porque ainda, né, aqui na Grécia Antiga, a gente ainda não tinha essa concepção, né, de cérebro como o detentor das faculdades, né? A gente tinha, né, a linguagem, a gente tinha uma percepção de memória, mas não tinha dessa diferenciação, tá? Então, linguagem aí já relacionada, né, com memória, tá? E isso é importante vocês marcarem, porque lá na frente a gente vai discutir essa relação também, tá? Então, basicamente, né, a gente tinha aí os distúrbios, né, relacionados a uma perda parcial de memória. Então, a pessoa sofreu um trauma e, na verdade, esse trauma, ele não era mais explicado pelo coração, como lá no Egito Antigo, mas sim por uma questão de memória, ou seja, a pessoa perdia a sua capacidade, né, a sua faculdade de lembrar, né, de trazer à tona essa memória, tá bom? Bom, e aí, pessoal, um pouco mais para frente, né, na história grega, né, o médico grego Hipócrates, né, que viveu lá em 460 a 370 a.C., descreveu um paciente que possuía perda de memória para letras e observou que os distúrbios da fala, eles eram frequentemente acompanhados de paralisia da parte do corpo oposto ao lado do dano cerebral. Então, o que isso nos remete, né? Quando a gente tem uma paralisia da parte oposta, né, ao lado do dano cerebral, a gente lembra do quê? Do acidente vascular cerebral. Então, quando Hipócrates descreve, né, esse paciente que possuiu aí, né, que tinha uma perda, né, de memória para letras, muito provavelmente ele descreveu um paciente, né, uma pessoa que teve um AVC, né, e a gente sabe que o AVC, né, ele pode levar a perda de memória, ele pode levar a problemas, né, na produção da fala e também muito característico, né, a perda, né, de capacidade relacionada, né, à paralisia da parte oposta do corpo onde o dano ocorreu. Então, por exemplo, a pessoa que tem um acidente vascular, né, cerebral do lado direito, muito provavelmente ela vai ter do lado esquerdo, né, alguns danos visíveis, né, que é a paralisia, né, parcial ali desse lado. Então, esse paciente provavelmente sofreu um AVC e a sua perda, né, de memória para letras foi em decorrência desse AVC, dessa lesão que Hipócrates descreveu. Bom, mais para frente, então, né, Aristóteles, né, que é um grande pensador aí em todas as áreas, né, ele defendeu, né, que o coração, né, ou seja, essa visão cardiocêntrica que era muito enfatizada, né, lá pelos egípcios, ele era o responsável pela criação da mente humana, ou seja, o coração ele era a sede de tudo. Então, tudo que ocorria no indivíduo estava relacionado ao seu coração. No entanto, né, com o passar do tempo, percebeu-se que Aristóteles estava errado e que, na verdade, né, a teoria, né, essa teoria, na verdade, ela não se sustentava. E o que sustentava era a teoria do cérebro, da mente, ou seja, onde o cérebro era responsável, né, por ter todas as faculdades. E essa lei, né, desenvolvida por Aristóteles, ela foi chamada de lei da associação. Ou seja, se você tinha algum problema, se você, por exemplo, aqui como citado por Hipócrates, teve uma memória, uma perda de memória para letras, né, Aristóteles iria justificar isso, né,
por meio da sua visão cardiocêntrica. Ou seja, então você tinha um problema relacionado ao seu coração que deveria ser resolvido para que essa perda de memória fosse também resolvida, tá? Então, a gente tem aqui essas duas visões, né, se coadunando. Então, enquanto lá no começo da Grécia Antiga, a gente tinha aqui a linguagem associada a uma perda de memória, mas ainda, né, não referente a um cérebro, a gente tem aqui Aristóteles retomando essa visão, né, cardiocêntrica proposta pelos antigos egípcios, porém que se provou errada ao longo do tempo. Bom, e aí, pessoal, um pouco depois de Aristóteles, né, Herófilo desenvolveu a sua teoria, né, ventricular da função cerebral, ou seja, né, aqui o cérebro ele já começa a se tornar, né, um objeto de pensamento, e para Herófilo, né, assim como para Aristóteles era o coração, para Herófilo o cérebro era o local das faculdades, ou seja, a gente tem uma mudança, né, no entendimento do paradigma de onde estavam as faculdades, né, que o ser humano possuía. Então, a sua teoria, né, ventricular, ela foi o modelo dominante, né, do funcionamento do cérebro durante o final da Idade Média até o século XVII. Então, a gente teve aí, né, um longo tempo, né, desde o século XI até o século XVII, onde essa visão, né, da teoria ventricular da função cerebral predominou, ou seja, o cérebro como local das faculdades. Então, como vocês podem perceber, pessoal, a gente parte, né, de uma teoria, né, cardiocêntrica muito balizada também, pessoal, e aí eu não entrei aqui, mas acho que vale a pena falar, muito balizada, né, por uma doutrina, né, religiosa, né, onde o coração, né, a alma, né, ela era vista como algo bom, como algo benéfico, como algo divino, né, e por isso o coração como responsável, né, pelas faculdades humanas, para uma teoria onde o cérebro ele é o local das faculdades humanas, ou seja, a gente já começa a desprender aí de uma teoria, né, ligada à religiosidade para ter algo mais científico, né, um entendimento mais técnico, tá? Mesmo que ainda aqui a gente não fale, né, de ciência, de método científico, tá? Bom, então, baseado nessa teoria de Herófilo, né, o Guilherme de Conché relatou sobre um soldado que sofreu um ferimento na nuca, tá? E esse ferimento causou amnésia e o homem não conseguiu lembrar do seu nome e do nome dos seus conhecidos. Ou seja, né, então, esse ferimento muito provavelmente, né, atravessou, né, da nuca, né, para o lobo parietal e até o lobo frontal, né, transversalmente, né, e ele perdeu ali a capacidade de lembrar do nome, do seu próprio nome e do nome de seus conhecidos. Então, isso devia ser muito comum, né, nessa época, né, por causa das guerras, das batalhas. Então, esse pesquisador ele foi responsável por relatar, né, um dos primeiros estudos aí sobre a teoria de Herófilo, né, essa teoria onde o cérebro era responsável por tudo. Bom, e aí, ainda, né, tendo como base essa teoria, né, durante a Renascença, nos séculos XV e XVI, pessoal, foram criadas pela primeira vez conexões entre os distúrbios de linguagem ou fala e lesões específicas evidentes no cérebro. Por quê? Né? Porque começou-se a observar, então, por exemplo, aqui a gente tem o Guilherme de Conché, né, que relatou essa amnésia, mas começou-se a observar, pessoal, começou-se a estudar o cérebro em si, né? Ou seja, né, eu tenho essa lesão, né, específica, né, no cérebro desse indivíduo, mas como isso se correlaciona com a fala? Então, enquanto aqui a gente tem relatos, né, sobre o trauma, né, e o que ocorre, aqui a gente tem, né, o relato sobre as lesões específicas, ou seja, começou-se a aprofundar o entendimento, né, e o conhecimento sobre como essas lesões, né, ocorriam, como elas eram e o que isso acarretava lá no cérebro. Ou seja, quais eram esses distúrbios, né? Quais eram essas capacidades, essas faculdades que eram perdidas
por aquele indivíduo quando ele sofria aquela lesão específica. Então, mais uma vez, criando aqui a cronologia. A gente parte lá de uma visão cardiocêntrica, onde o coração é responsável pelas faculdades, e se você tem alguma questão, né, é porque o seu coração precisa ser, né, resolvido, e aí a gente tem uma influência muito grande, né, da Igreja Católica, né, e da religião, né, uma vez que, né, o coração como detentor da alma e a alma como algo bom, né, então o coração, né, era sim o órgão principal, né, do ser humano. Para uma visão, né, voltada para o estudo do cérebro, primeiro, né, ligando a memória, a faculdade, né, da linguagem à memória, e depois a memória ao cérebro, e depois, né, essa localização, né, entre as lesões específicas e os distúrbios de linguagem. Bom, e aí, pessoal, dois casos, né, do século XVII contribuíram significativamente para o desenvolvimento da neurolinguística, principalmente porque levaram a precisão da análise a um nível anteriormente não alcançado, ou seja, enquanto na época da Renascença, né, enquanto na época, desculpa, aqui do Guilherme de Conche, a gente tinha ali apenas descrições, né, e não observações, né, das lesões específicas, já na Renascença a gente tem dois casos que foram, né, efetivamente significativos para o desenvolvimento da neurolinguística. Ou seja, o primeiro caso foi o do Johann Smith, né, que escreve, né, sobre um paciente que frequentemente substitui e mistura palavras, que não reconhece letras e não sabe ler, mas que consegue escrever quando lhe é ditado, né, quando lhe é ditado o texto. Então, o Johann Smith, ele escreveu, né, em seu texto sobre esse paciente, e o outro foi o Johannes Webster, né, que escreveu, né, sobre a perda de memória e detalhou sobre os distúrbios transitórios de linguagem, que incluem anomia, né, ou seja, a incapacidade de lembrar, e o agramatismo sintático. Então, esses dois estudos, pessoal, eles foram foram um divisor de águas, né, porque eles fizeram uma descrição, né, bem detalhada, né, desses pacientes e de como eles eram afetados por esses distúrbios, né. Então, por exemplo, né, o Wechsler, né, ele foi um dos primeiros médicos a associar os distúrbios de linguagem a danos, né, ao lado esquerdo do cérebro. Então, ele conseguiu, né, por meio do seu raciocínio, da sua descrição, relacionar, né, esses distúrbios da linguagem a esses danos que esses pacientes tinham no cérebro. Então, mais uma vez, né, enquanto aqui a gente tinha, né, a observação, né, ou seja, uma visão mais externa daquilo que acontecia com a pessoa que sofria a lesão, né? Aqui a gente tem uma visão mais interna, ou seja, entender quais são, né, ali os meandros daquilo que acontece, né, dentro do cérebro da pessoa. Bom, mais adiante, então, né, a gente tem que os avanços na pesquisa experimental do cérebro e no estudo da patologia da fala levaram à substituição da doutrina celular medieval, ou seja, aquela, né, postulada por Herófilo, por meio da localização de certas funções em certas partes do cérebro, embora em precisões gerais. Ou seja, a gente teve uma mudança, né, pessoal, dessa doutrina pela doutrina que a gente vai ver no século XVIII. Que doutrina é essa? A doutrina onde o cérebro ele não é só responsável, né, pela localização da linguagem, mas há aí, né, uma junção de uma organização para que isso ocorra. Então, essas pesquisas e seu aprimoramento, elas marcaram o século XVIII. Então, a gente deixa, né, uma... Pessoal, só um minutinho. Deixa eu só fechar essa porta aqui.
Desculpa, pessoal, voltando. Imagina. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, a gente tem aqui essa localização de certas funções em certas partes do cérebro, embora imprecisas e gerais, né, deixadas de lado com a teoria do Eurófilo, e a gente passa, né, para uma teoria onde, né, a localização, né, das funções, elas passam a ter uma certa função, e isso acaba corroborando para o entendimento, né, da neurolinguística que a gente tem hoje. Então, por exemplo, né, um dos primeiros passos para isso, né, foi dado por Franz Gall. Então, para nós que somos da área da linguagem, muito provavelmente vocês já viram, né, essa imagem ou já leram sobre essa teoria, né, que é a seguinte, né? Então, o Franz Gall, ele acreditava que havia uma relação entre, né, a natureza humana e o cérebro, ou seja, por meio do estudo, né, do crânio, né, do seu tamanho, da sua configuração, né, seria possível entender e localizar, né, as funções no cérebro. Então, o Gall, ele acreditava, né, que havia funções mentais inatas e elas eram, né, possíveis de serem decodificadas a partir do estudo, né, do seu crânio. Então, basicamente, ele pegava as pessoas, né, e ele olhava o formato do crânio das pessoas e a partir desse formato ele então conseguia entender ou postular quais eram, né, as funções mentais mais desenvolvidas, quais eram as funções mentais menos desenvolvidas. E a gente pode, por exemplo, fazer uma correlação, né? É claro que essa teoria, né, denominada de frenologia, ela caiu por terra, mas a gente pode, por exemplo, olhar, né, para indivíduos com microcefalia. Né? Então, quando a gente tem um indivíduo com microcefalia, a gente tem uma redução do perímetro crânioencefálico, certo? E essa redução causa nesses indivíduos, né, alguns déficits, né, alguns problemas relacionados, né, à produção, compreensão, o entendimento, né, da fala, como também em outras questões. Então, se a gente fizer essa correlação, né, o estudo de um indivíduo, né, com uma comorbidade, o estudo de um sujeito, né, normal, a gente pode, né, pensar, né, que Franz Gall, à época, tinha razão, mas, na verdade, né, descobre-se com o tempo que a estrutura do cérebro, né, ou seja, ela vai muito além, né, do seu local onde ele está inserido. Ou seja, o formato, né, do crânio não tem nada a ver com as funções cerebrais, né? Isso está muito distante. Bom, e aí então, né, a gente, né, no intuito, né, de corroborar para essa neurolinguística localizacionista, né, uma neurolinguística que deixa, então, de lado um cérebro, né, que é responsável por ter as funções, né, as faculdades inatas, né, de maneira geral, né, e passa ao entendimento de um cérebro que é responsável pelas faculdades inatas, mas elas estão alocadas em determinadas regiões, nós temos aqui o Pierre, né, Broca, que foi um grande médico, né, e que corroborou muito para o desenvolvimento da neurolinguística. Então, o Broca, né, na segunda metade do século XIX, né, ele conseguiu, né, estudar vários pacientes, dentre eles Stan, né, que foi o seu caso mais relevante, e entender, né, depois, realizando autópsia no corpo desses pacientes, que essas dificuldades que esses pacientes, que o Broca estudava, elas estavam relacionadas a uma lesão, né, que afetava o cérebro. Então, essa lesão, né, localizada ali no lado esquerdo, né, do cérebro, ela era responsável, né, pela incapacidade desse paciente de produzir, né, fala, e, porém, né, esse paciente, ele tinha as outras capacidades, né, normais. Então, ele conseguia compreender,
ele conseguia adquirir a linguagem, o único problema que ele tinha era na reprodução, ou seja, ele não conseguia produzir. Então, né, essa descoberta do Broca, né, foi intitulada de área de Broca, como a gente conhece hoje, e ela está localizada aqui, né, um pouquinho atrás, né, do lóbulo frontal, ali no giro singular, né, próximo ali do lóbulo, no lóbulo temporal, né. Então, o Pierre, né, Broca, ele foi o primeiro, né, neurolinguista, aí podemos dizer assim, a vincular uma área específica a um tipo de lesão, né, que acarretava uma determinada consequência ao seu paciente, nesse caso, a produção da linguagem, tá? Bom, aqui eu trago, né, a foto, né, do estudo de Broca. Então, vocês podem ver, né, que esse paciente, dessa foto aqui, na verdade, ele era o Le Borgne, né? Então, o Le Borgne, ele era um paciente que, à época, ele tinha 51 anos e ele conseguia, né, reproduzir apenas a palavra tan. Então, ele foi apelidado de tan, né, no estudo. E, bom, o Le Borgne, ele era um paciente que ele sofria de epilepsia, tá? E essa epilepsia, né, causou, então, esse dano, né, cerebral, esse dano aqui no tecido cerebral, que foi responsável pela incapacidade dele de reproduzir a linguagem. Então, ele era, né, totalmente capaz de entender, de adquirir a linguagem, né, porém, por meio, né, de várias crises aí que ele teve de epilepsia, ele teve esse dano, né, no seu cérebro. Então, o Broca, depois, ao fazer a autópsia, ele percebeu e ele relacionou que aquela incapacidade de reproduzir a linguagem era relativa a esse dano aqui no tecido, né, cerebral do tâmpano, tá? Bom, logo após, então, a gente tem o Wernicke, né, o Carl Wernicke, que deu o próximo passo significativo no desenvolvimento da neurolinguística do século XIX. Então, assim como o Broca, o Wernicke, ele também descobriu uma área, né? Então, ele descobriu que há casos em que a capacidade de compreensão da fala fica prejudicada devido a danos cerebrais. E ele intitulou, então, essa área como a área de Wernicke. Então, lá no Broca, né, ele descobriu que há uma área responsável, né, quando ela é prejudicada, pela incapacidade das pessoas em produzir a fala. O Wernicke, ao contrário, ele descobriu uma área que, quando afetada, ela é responsável pela compreensão, pela incapacidade de compreender a fala, ou seja, a pessoa consegue, né, falar, ela consegue adquirir, mas ela não consegue compreender aquilo que é falado para ela. Então, como vocês podem perceber, a área de Wernicke, ela fica um pouquinho mais lateralizada aqui no crânio, né, no lóbulo temporal, distante da área de Broca. Então, esses dois estudos, né, esses dois pesquisadores, eles foram extremamente importantes para reforçar, né, a teoria de que o cérebro, ele é, sim, localizacionista, e é no cérebro que as funções, ou seja, as faculdades, elas estão, e não mais no coração. Mas para que isso ocorresse, a gente precisou aí de séculos de estudos, de desenvolvimento, de pesquisas, né, no campo da neurolinguística, da neurociência ou da ciência ligada ao cérebro. Então, mais uma vez, né, a gente parte lá da primeira compreensão, né, do coração como sendo o responsável pelas faculdades, passa para uma visão, né, de fala, né, de linguagem ligada à memória, depois tem uma compreensão, né, do cérebro enquanto detentor das faculdades, o cérebro como detentor, mas as faculdades estão ali sem algo muito específico, né, ligado à localização, e a gente entra no século XIX com uma visão localizacionista do cérebro reforçada pelos descobrimentos de Wernicke e Broca. Bom, e aí, mais para frente, né, a gente tem a descoberta do Brodmann, que também é muito conhecido aí na nossa área, né, que criou um mapa da superfície cerebral, ou seja, a partir dos estudos localizacionistas, né, o Brodmann, ele começa a entender que o cérebro ele é dividido por regiões.
E essas regiões, elas são responsáveis por funções cerebrais, né? Então, a gente tem a área de Wernicke, que é responsável pela compreensão, a área de Broca, que é responsável pela produção, a gente tem uma área motora, a gente tem uma área responsável pelo processamento executivo, uma área responsável pelo processamento da visão, olfatório. Então, o Brodmann, ele começa a fatiar e a dividir o cérebro, né, e a responsabilizar cada área por uma determinada função, tá? Então, essa visão, ela tem os seus reflexos até hoje, né? Hoje a gente ainda tem, né, essa visão de cérebro localizacionista, né, onde cada região é responsável por uma função, porém, né, estudos recentes têm aí contrastado, né, com essa visão, né, proposta por Brodmann. Então, né, na final da primeira metade do século XX, né, os métodos de pesquisa, né, no que ficou conhecido como neurolinguística, né, na década de 1960, progrediram em duas direções. Então, a partir da década de 60, né, ou então, do final do século XX, né, até a década de 60, né, e até atualmente, né, a gente tem aí duas direções para as quais a neurolinguística seguiu, né? Então, a primeira delas foi investigar, descrever e distinguir vários distúrbios do desenvolvimento, né, da linguagem e da fala, né? Então, houve aí uma preocupação, né, considerando o cérebro, né, enquanto um órgão, né, onde as faculdades podem ser localizadas, né? Tentou-se aí caracterizar esses distúrbios do desenvolvimento, né, estudando sujeitos típicos e atípicos. Então, há muitos estudos, né, que buscaram descrever aí as afasias, né, e entender qual que era a relação do dano no cérebro com aquela determinada capacidade. E o outro, né, é vincular esses distúrbios às áreas específicas do cérebro, principalmente com base em estudos, né, pós-morte de danos cerebrais. Então, estudos, né, de autópsia em cadáveres, né, assim como foi realizado por Broca, né, e Wernicke, né, buscaram não só analisar, né, externamente como aquilo ocorria, mas também internamente no intuito de realmente tentar correlacionar o fato a uma evidência científica, né? Então, a gente, né, tinha estudos, né, mais podemos dizer assim, antropológicos, né, no sentido de tentar descrever e distinguir esses vários distúrbios do desenvolvimento, quais eram as diferenças entre eles, né? E por outro lado, né, pesquisadores que tentavam entender, né, não só a diferença, mas como, né, os danos cerebrais eram responsáveis por essas diferenças, ou seja, o que ocorria, né, dentro do cérebro para que essas diferenças pudessem ser explicadas de maneira objetiva e não somente, né, de maneira visual, né, ou a olho nu. Bom, então, hoje em dia a gente ainda tem, né, a gente ainda busca, né, investigar, descrever e distinguir os vários distúrbios, né, apesar de praticamente aí 100% dos distúrbios estarem descritos e vincular tudo isso, né, a danos cerebrais ou a atipicidades, né, do cérebro. Bom, e aí, pessoal, um momento muito importante, né, da neurolinguística foi a introdução desse termo, né, que foi feita lá em 1950 pela Crowell, né, pelo Riken e a Luria, né, porque até então, né, esse termo, né, as neurociências em si, né, elas não existiam, então o que a gente tinha, né, eram as áreas, né, maiores, né, então, por exemplo, a gente tinha a linguística, a gente tinha a filosofia, a matemática, a gente não tinha ainda a neurolinguística, ou seja, o entendimento do cérebro, né, ou a criação de um termo para designar uma área de estudo que era responsável pela união, né, da linguística com o estudo do cérebro, né? Então, lá em 1940, 1950, surge esse termo, né? E ele só vai ser popularizado mais tarde, né, em 1970,
pelo Whittaker, né, que foi o fundador da revista Brain Language, que é essa revista aqui que eu trago para vocês, da Elsevier, que é um dos principais, né, uma das principais revistas aí da área das neurociências, né? Hoje é um jornal bastante prestigiado, que traz, né, inúmeros estudos bacanas sobre, né, inúmeros tópicos, sejam eles, né, sobre os distúrbios da linguagem, ou o entendimento, né, sobre a neurobiologia da linguagem, né, que também é uma área nova, ou seja, entender, né, desde o ponto de vista neuronal, né, celular, como a linguagem, né, ela ocorre dentro do cérebro. Então, essa visão, né, de neurolinguística, né, que nós temos hoje, né, ela foi muito difundida pelo Whittaker, e é graças a eles que graças a ele, né, e aos demais autores, que nós temos a difusão dessa área, né, atualmente. Bom, então, né, desde a década de 1970, né, foram desenvolvidos, né, métodos de imagem cerebral aplicáveis a pacientes vivos, como o eletroencefalograma, o magnetoencefalograma, a ressonância magnética funcional, a tomografia, né, a gente tem aí, né, os EEGs, né, a gente tem o MRI, né, que contribuíram para a neurolinguística moderna. Né? Então, atualmente, pessoal, então, né, antigamente, né, quando a gente fala aqui, né, do Brodmann, né, a gente ainda não tem, ou dos estudos lá, né, do Wernicke e do Broca, a gente ainda não tem, né, o advento das tecnologias como suporte para o entendimento desses distúrbios, né, da linguagem e da fala. Porém, né, a partir de 1970, né, com o desenvolvimento das tecnologias, né, a gente começa a ter o emprego, né, desses instrumentos para começar a entender, né, em pacientes vivos, né, como que isso ocorre dentro do cérebro humano, ou seja, como que o ser humano processa a linguagem, quais áreas estão relacionadas, como que isso ocorre dentro do cérebro, né? Então, a pesquisa em neurolinguística atualmente, ela está muito focada, né, no estudo em vivo e profundo do cérebro, até mesmo com estudos invasivos, né, onde, né, os pesquisadores abrem lá, né, a caixa, né, craniana do paciente para tentar entender, né, observar em loco, né, o que ocorre. É claro que os estudos, né, em vivo, né, invasivos, eles são menos presentes atualmente, né, porque cada vez mais a gente tem instrumentos e tecnologia para poder observar tudo que ocorre no cérebro sem precisar, né, invadir o cérebro, mas até certo tempo atrás isso era muito comum, né, e hoje ainda a gente tem esse tipo de procedimento, tá? Então, a tecnologia, ela veio modernizar, né, a neurolinguística e proporcionar aos neurolinguistas, né, o entendimento do cérebro, né, a partir da visualização do comportamento cerebral. Então, a gente tem aqui, né, um cérebro, uma visão de cérebro localizacionista, né, mas a gente tem a necessidade, né, de não só ver, né, o dano, né, como aqui no estudo do Broca. A gente não tem mais a necessidade de só ver o dano, a gente tem necessidade de entender o dano e entender o que ocorre, né, na presença desse dano, ou seja, como o cérebro se comporta com esse dano presente ali, ou seja, quais são as funções e quais são as funções prejudicadas, né, quando esse paciente, ele realmente, né, ele é estimulado na produção, na compreensão e na aquisição da fala. Bom, e é aqui, pessoal, né, que a história da neurolinguística, ela termina, né, como a gente conhece, né, e o presente da neurolinguística começa. E esse presente, pessoal, da neurolinguística, e não só da neurolinguística, né, mas da neurociência em geral, né, ele é determinado por um brasileiro,
né, que é o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, né, professor da Duke, né, University nos Estados Unidos, que é responsável pela introdução de um novo paradigma, né, dentro das áreas da neurociência, que é qual paradigma? A visão globalista do cérebro e de suas funções. Então, a gente hoje, né, dentro do estudo do cérebro, a gente tem duas visões ali se confrontando. Então, a gente tem a visão localizacionista, né, que é uma visão que vem aí, né, do século passado, com muitos estudos, né, onde o cérebro ele é responsável, né, por funções que estão localizadas em determinadas regiões, mas o Nicoleles, com seus estudos, ele tem discutido uma visão globalista do cérebro, ou seja, por cima daquilo que a gente consegue ver a olho nu. Então, quando você coloca um paciente, né, num scanner, por exemplo, né, e começa a verificar ali, né, o cérebro dele, né, e como ele está agindo, né, então, por cima daquilo que a gente consegue observar, né, embaixo daquela camada, a gente tem também vários outros neurônios, né, e várias outras partes do cérebro sendo requisitados, ou seja, informação transitando de um lado para o outro, que também são responsáveis pelas funções, né, do cérebro. Ou seja, ele argumenta que o cérebro, ele tem sim, né, várias outras regiões sendo requisitadas ao longo da execução de determinada função. Então, essa visão globalista, ela vem trazer para nós um novo entendimento do cérebro, para dizer que, por mais que você tenha uma função, né, localizada, né, essa função ela só vai ser possível por meio da requisição de neurônios e de outras áreas para que ela possa ser realmente, né, desenvolvida. Ou seja, se a gente pega aqui, né, essa lesão na área de Broca, é lógico, ela não vai ocorrer porque a gente tem aqui, né, um rompimento, né, da comunicação entre os neurônios por meio da perda de tecido. Mas essa função ela só vai ser realizada porque toda uma outra estrutura, né, que está aqui ligada à área de Broca está sendo requisitada, né, aqui nessas outras áreas para que essa função possa ser realizada. Ou seja, o cérebro como um todo ele é requisitado para que as funções, né, elas sejam possíveis de serem realizadas. Então, não é só essa região que vai funcionar na hora da produção da linguagem, mas sim várias outras regiões que vão se unir e vão atuar conjuntamente para que essa função seja realizada. Então, essa visão localizacionista de que é especificamente ali que essa função ocorre, ela está sendo, né, confrontada pela visão do Miguel Nicoleles. Então, para ele, né, o cérebro ele vai se requisitar por completo, né, para que essa função seja realizada aqui ou em outro lugar, caso outra função seja, né, requisitada. Então, aqui no caso da área de Broca e, por exemplo, se fosse na área de Wernicke, né, mais aqui, né, a gente teria a área de Wernicke, né, quando a gente olha, por exemplo, no scanner, ela aqui, né, sendo mais iluminada, né, passando mais informação. Então, por exemplo, a gente pode voltar aqui, ó, né, aqui, por exemplo. Então, por exemplo, tá vendo? Toda a energia, né, está culminando aqui para essa área, por exemplo, que é a área de Wernicke. Mas, né, isso a gente consegue ver quando a gente coloca o paciente no scanner. Mas o que o Miguel Nicoleles, ele, né, ele afirma é que para que essa energia chegue até aqui, né, para que essa função seja desenvolvida, né, essa informação, né, ela tem que passar por várias regiões do cérebro para chegar até aqui. Ou seja, o cérebro ele se predispõe, né, a funcionar, né, ou seja, a colocar em funcionamento várias outras regiões para que essa região aqui possa funcionar plenamente. Então, a gente tem hoje uma visão globalista que tem sido responsável por explicar algumas questões,
né, do funcionamento do cérebro. Então, o Miguel Nicoleles, ele tem se destacado bastante e tem estudos muito promissores aí na área da interface cérebro-máquina, né, estudos em modelos animais, onde ele tem, né, contribuído bastante para o entendimento, né, da neurolinguística, da neurociência, da neuroengenharia, entre outras áreas aí dentro da neurociência, tá bom? Bom, e aí, pessoal, sabendo de tudo isso, né, a gente parte, então, para as implicações práticas, né? Então, sabendo do conceito, né, da função, da história, dos pesquisadores, né, que foram importantes para a neurolinguística, quais são as implicações práticas, né, principalmente para a área da linguística aplicada, né, que é o nosso foco aqui? Bom, a implicação prática, pessoal, né, e aí eu trago para vocês aqui grandes, né, revistas da área da neurolinguística, né, que vocês podem acessar, né, e verificar, né, os textos, né, ou o que está sendo produzido dentro da área, né, a implicação prática, ela vai residir, pessoal, no entendimento de que a neurolinguística hoje, ela não é mais apenas uma área que vai entender, né, ou vai buscar entender os distúrbios da comunicação, né, no sentido de há uma lesão, essa lesão está relacionada a um distúrbio de comunicação, deixa eu entender, né, como isso funciona, né? Então, hoje a neurolinguística ela é muito mais ampla, né? Ela é uma área que busca compreender, né, muitas outras questões. Então, por exemplo, né, dentro da área da linguagem, é claro. Então, por exemplo, a gente tem estudos, né, que buscam estudar a linguagem na depressão, como esse estudo aqui, por exemplo, que foi publicado no Journal of Neurolinguistics. Então, esse estudo, né, foi um estudo realizado com pacientes, né, que eram resistentes ao tratamento para depressão, né, tratamento medicamentoso, e aí, por meio de uma intervenção profunda, né, no cérebro, né, uma estimulação profunda, né, no cingulado subcaloso, né, os pesquisadores conseguiram, né, estudar a produção de fala, né, nesses indivíduos com depressão. Então, a gente tem, né, os indivíduos com depressão, né, quando a gente tem um indivíduo com depressão maior, né, que é o quadro mais grave aí da depressão, a gente percebe que esses indivíduos, eles são, né, ou eles estão mais retraídos ao mundo. Então, são indivíduos mais apáticos, são indivíduos que interagem muito menos, são indivíduos que falam, né, muito menos, que se expõem muito menos ao mundo. Por quê? Porque a gente tem ali, né, uma redução, né, na captação de serotonina, né, que é o hormônio, né, do prazer, né, da dopamina, e essa modulação hormonal faz com que esses indivíduos se sintam longe do mundo, né, não se sintam atraídos pela beleza do mundo. Então, a neurolinguística, né, os estudos de neurolinguística têm buscado entender, né, e aí, visto que esses indivíduos, né, eles têm uma retração, né, a essa participação social, e isso influencia, né, no desenvolvimento linguístico, né, esses estudos têm buscado entender, né, como, né, a linguagem pode ser uma ferramenta importante para estimular esses indivíduos a voltar a enxergar o mundo com alegria, né, ou a voltar a enxergar o mundo como algo atrativo, né, para eles. Então, né, o que eles puderam, né, verificar, né, por meio dessa intervenção é que os indivíduos, né, eles tinham, eles produziam, né, menos fórmulas de conversação, então aquelas fórmulas tipicamente matizadas, né, que é aquele oi, bom dia, né, e uma fórmula de conversação muito sem um nuance de conversação, né, por exemplo, quando eu falo assim, oi, e quando eu falo assim, oi, tudo bem, né, então a gente tem nessa fala do oi, tudo bem, uma expressão de vitalidade, né, uma expressão de felicidade com a vida. Então, eles perceberam, né, que esses indivíduos, eles aumentaram a produção de expressões familiares sem esses nuances, né, menores,
e eles diminuíram as expressões com os nuances menos, como posso dizer, menos atrativos, né? Então, os indivíduos começaram a ter um nuance, né, de fala muito mais voltado para uma fala mais estimulativa, mais sugestiva de uma conversação, do que uma fala, né, mais apagada, né, uma fala mais frágil, né, podemos dizer assim. Então, esse estudo mostra, né, a importância da estimulação de linguagem, né, em indivíduos com depressão, para que esses indivíduos possam, a partir dessa troca, né, serem estimulados por meio de uma linguagem, né, com nuances mais felizes, nuances mais convidativos a uma troca, a uma comunicação, a um diálogo. Bom, a gente tem também, né, estudos que buscam entender, né, a aquisição de língua, né? Então, estudos que buscam entender, né, o desenvolvimento, né, ou aquisição de línguas em contextos bilíngues, plurilíngues, multilíngues, e como o cérebro, né, ele atua, né, nesses contextos, ou seja, o que ocorre, né, quando uma pessoa ou uma criança, né, ela se torna proficiente em 1, 2, 3 línguas, ou o que ocorre quando essa criança está exposta, né, a um ambiente, né, bilíngue, trilíngue, multilíngue. Então, os estudos na área de neurolinguística têm buscado também entender, né, o que ocorre no cérebro, né, se o cérebro ele se especializa ou não, né, se isso é bom para o cérebro ou não, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Então, por exemplo, né, esse estudo buscou entender, né, a similaridade visual, né, da L1 e como essa facilita a especialização, né, para o entendimento da L2. Então, quanto mais similar for, né, a L1 da L2, mais fácil vai ser para aquela pessoa assimilar e adquirir aquela outra língua. Por quê? Porque o cérebro ele já está, de certa forma, especializado com as regras daquela primeira língua, e por isso, né, por estar especializado e por estar melhor preparado, ele vai estar, né, vai ser mais fácil para aquela pessoa entender, né, e compreender e adquirir a segunda língua. Então, basicamente, quando a gente começa a aprender espanhol, né, para nós é muito mais fácil, muito mais próximo do que quando a gente começa a aprender russo, por exemplo, ou árabe, né? Por quê? Porque a gente tem uma similaridade, né, entre as línguas, né, devido a estar mais próximo do que uma língua árabe, por exemplo, né? Então, já se sabe que para o cérebro é muito mais fácil adquirir uma segunda língua se ela é mais próxima, né, similarmente, né, na sua estrutura, né, gramatical e tudo mais, do que uma língua que não é tão próxima, tá? Então, a gente tem aqui esse estudo, né, que objetivou, né, investigar essa especialização, né, e eles descobriram, né, que após 9 meses de aprendizado, né, houve um aumento, né, do aprendizado da língua HKC e LC, enquanto houve uma lateralização esquerda robusta apenas para a HKC, ou seja, a HKC era mais próxima, né, da língua L1 do que a LKC. Então, o cérebro, né, ele conseguiu, né, aprender mais a HKC do que a LKC, e os pesquisadores observaram uma lateralização esquerda robusta, né, para HKC. Por quê? Porque quando a gente aprende uma nova língua, né, quando a gente adquire uma língua, né, a primeira língua, né, o cérebro, ele vai fortalecer, né, os neurônios, fortalecer aquela região do cérebro responsável pela língua ali, né, no lóbulo temporal. E aí, quando a gente adquire uma segunda língua, a tendência é que aquela área ela se torne mais robusta, ou seja, que ela tenha mais neurônios, mais conexões neuronais, para que as informações
possam chegar com mais velocidade, que elas possam ser mantidas ali e que elas possam ser, né, disponibilizadas também com mais velocidade para as áreas que precisam daquela informação quando elas são requisitadas, por exemplo, as áreas de memória. Então, né, é aquilo. Quando você usa, né, e abusa, né, de um membro do corpo, a tendência é que ele se torne mais forte. Então, se você vai à academia e faz musculação, e toda vez que você vai à academia e você treina braço, é nítido, notório que o seu braço vai ficar mais forte, porque você tem ali um recrutamento de fibras e aquelas fibras vão se organizar para que, né, o seu braço consiga aguentar a demanda de carga que você coloca ali. Mesma coisa no cérebro. Então, quanto mais você, né, aprende uma nova língua, seja ela, né, a primeira, segunda, terceira, quarta língua, mais o seu cérebro, né, vai se fortificar, vai criar conexões para que aquela área específica se torne robusta e para que ela permaneça robusta ao longo do tempo, né? Porque aquilo que a gente não usa, o nosso cérebro, né, ele não vai gastar energia para manter, então ele vai descartando, né? E aí é por isso, né, que estudos na área da neurolinguística têm confirmado que, né, é cada vez mais benéfico, né, que crianças, por exemplo, aprendam línguas, né, desde a infância, porque isso ajuda, né, no fortalecimento do cérebro, das conexões e no fortalecimento, né, na maturidade dos neurônios, tá? Então, tudo isso é muito importante, né, na aquisição de línguas. Bom, então, pessoal, a neurolinguística do século XXI, ela tem se ocupado não somente de entender e descrever os distúrbios linguísticos após dano cerebral, mas também a relação da linguagem em doenças psiquiátricas, né, nas bases neurais, né, da aquisição de línguas, na percepção visual da linguagem e sua relação com o comportamento, entre outros variados tópicos, né. Então, hoje, né, as pesquisas em neurolinguísticas buscam, né, estudar, por exemplo, genes como o FOXP2 e como ele se modula, né, para a reprodução, entendimento e aquisição da linguagem, como isso, né, se traduz no cérebro a nível neuronal, a nível de sinapse, né, e a nível cerebral como um todo, né, o entendimento das doenças psiquiátricas, né, e como a linguagem pode ajudar na recuperação ou no tratamento dessas doenças psiquiátricas, né, a relação da linguagem com o comportamento, né? Então, a relação específica com linguagem e comportamento, quais comportamentos, né, refletem linguagem e como isso, né, está ligado ao cérebro. Então, por exemplo, nós temos aí, né, estudos, né, relacionados ao transtorno do espectro autista, né, em casos mais severos, onde as crianças, né, os indivíduos têm um déficit linguístico, né, não desenvolve a linguagem, então como por meio do comportamento essas crianças, né, expressam a sua linguagem, né, então a gente tem variados tópicos, né, dentro do campo da neurolinguística atualmente que são estudados, que não estão mais só ligados aos distúrbios, né, visíveis ou não, né, da linguagem em si, né, como a gente tinha lá no começo do século XX até a década de 60, tá bom? Bom, então, pessoal, aqui eu trouxe alguns estudos, né, para vocês terem uma noção, né, dessa variedade, né, de estudos que são conduzidos hoje dentro da área da neurolinguística, né, então a gente tem estudos sobre gramática não combinatória e memória, a gente tem aqui, ó, estudos sobre aspectos semânticos e a predição global de confiança, similaridades entre aprendizado de língua materna, né, e L2, familiaridade linguística no tratamento da depressão, né, como mencionei, agramatismo na teoria, né, gramatical baseada no uso, né, então a gente tem vários estudos, deixa eu ver se tem mais aqui, ó, música, né, e processamento sintático linguístico na afasia, né, a gramática, a percepção de escuta de estrangeiros, precisão e atribuição do accent, né,
eu esqueci como é que fala, do sotaque, né, em casos de síndrome, né, do sotaque estrangeiro, né, então aquela síndrome onde a pessoa, ela fala, né, com um sotaque estrangeiro, como se ela fosse realmente um estrangeiro, né, então tem estudos nesse sentido, né, tem estudos com doença de Parkinson, processamento, né, lexical e a dissociação entre, né, o processamento lexical e a doença de Parkinson, né, então, para vocês verem como tem aí uma variada gama de estudos em diferentes áreas, né, lógico, todos eles relacionados a linguagens no processamento, aquisição ou produção, tá bom? Bom, aqui tem uma referência que eu trouxe para vocês, que eu achei bastante bacana e eu acho que vale a pena vocês lerem. Depois eu posso disponibilizar o PowerPoint ou apenas a referência. E é isso, pessoal. Obrigado e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar. Não sei se eu estourei o tempo, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, aprendido e visto coisas novas, né, e que eu tenha contribuído para o aprimoramento do conhecimento de vocês sobre a neurolinguística, história, conceitos e tudo mais. Natália, quer falar? Agradecer pelo professor por ter participado e ter compartilhado tantas coisas, né? A gente, quando ele estava falando do comecinho da história, que para a gente hoje parece tão óbvio que está relacionado com a mente, mas antes realmente, né, não era. Então estava lá tentando encontrar soluções no coração. Achei muito interessante. Parabéns, professor. Adorei, acredito, assim como todos os outros colegas. Eu também quero agradecer. O meu conhecimento na área da neurolinguística era bem restrito mesmo, e eu amei, assim, aquilo que eu vislumbrei, o Eduardo trouxe, né, porque eu falei para ele, quando ele entrei em contato, eu falei, olha, acho que a gente precisa de um percurso histórico e até o que é que acontece hoje, né, e você fez isso de uma maneira extraordinária, Eduardo, obrigada mesmo, parabéns, viu? E, assim, eu aprendi muito, muito, muito com a sua fala. E eu tenho uma pergunta, porque, como eu disse, claro, eu não costumo ler, né, não tenho leituras na área da neurolinguística, e aí eu fiquei curiosa, Eduardo, como é feita a coleta de dados, né, em estudos como esses que você mencionou aí no final, né, sobre a aquisição de línguas, enfim. Como é que os pesquisadores fazem essa coleta e análise dos dados? Você poderia contar para nós um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Bom, primeiro agradeço, né, os comentários, né, tantos da Natália quanto os seus também, Leandra. Eu, né, confesso que aprendo, né, todo dia sobre a neurolinguística, né, sou, né, um pesquisador da área, mas é claro que há muita informação que eu não tenho conhecimento, né, e espero que o recorte que eu tenha feito, né, tenha sido aí a contento para todos vocês, e quem sabe aí, né, no futuro próximo a gente não troque mais informações, né, e que vocês também, né, possam descobrir, né, cada vez mais sobre essa área. Bom, os estudos em neurolinguística hoje, Leandra, eles têm se baseado muito, né, em imagens, né, do comportamento sendo realizado, né? Então, os pesquisadores, eles têm utilizado muito as ressonâncias, né, os eletros, os EEGs, né, os MRIs, né, para poder justificar, né, aquele comportamento. Então, e eu acho que é isso, né, que torna hoje a área da neurolinguística muito distante da área da linguística aplicada, apesar da área da linguística, da neurolinguística, né, ser também parte da linguística aplicada, porque estuda a linguagem e a linguagem na prática, né, e como a linguagem, né, influencia
o indivíduo e o seu contexto, né? Então, hoje, a neurolinguística, ela tem se focado muito mais na questão biológica da produção, da aquisição e da compreensão da linguagem, enquanto a linguística aplicada tem focado muito na questão sócio-histórica da linguagem, né? E eu acho que aí reside nessa diferença. Mas se a gente for olhar, né, para o indivíduo, né, a gente tem que entender e compreender que o indivíduo ele é biológico, sócio-histórico, né? Então as coisas têm que andar juntas, até porque, né, os achados da linguística aplicada influenciam, né, a neurolinguística, e os achados da neurolinguística influenciam a linguística aplicada, né? Então hoje a gente tem uma visão muito mais imagética, né, de imagem da neurolinguística. Então, os estudos em neurolinguística, né, necessariamente, hoje, têm que utilizar, né, instrumentos, né, que permitam, né, ao pesquisador visualizar como aquilo está ocorrendo dentro do cérebro, seja do ponto de vista global, né, verificar ali como uma informação está indo de um lado para o outro, ou como as áreas estão sendo, né, exigidas, né, e aí quando a gente exige de uma área, por exemplo, quando você, né, dá uma tarefa para um sujeito para ele realizar e você está analisando lá o cérebro dele, né, você consegue perceber que aquela área ela começa, né, a brilhar, né? Por quê? Porque tem um fluxo maior de energia sendo requisitado ali para aquela área funcionar. Então, você começa a verificar que, globalmente no cérebro, uma área ela vai ter uma ativação maior e você consegue inferir, né, que aquela ação, né, que você está visualizando, ela está ocorrendo lá no cérebro, naquela área, por meio daquele funcionamento, né, de neurônios, né, daquela requisição de energia que está ocorrendo ali. Então, são estudos mais observacionais, né, do ponto de vista da imagem cerebral, que tentam correlacionar ao comportamento. Então, esses estudos, né, eles têm como instrumentos de coleta de dados. Você pode ter questionário, onde você faz uma anamnese, né, primeira desse paciente, da queixa desse paciente, né? Logo após, você pode ter, por exemplo, né, um estudo, você pode utilizar, né, EEG, ou você pode utilizar a encefalografia, desculpa, o MRI, né? Então, para complementar esse questionário, né, você pode, né, você tem estudos, né, onde você tem, né, uma invasão do cérebro, né, onde você tem a abertura, né, realmente, né, do crânio, e os pesquisadores vão lá olhar em loco, né, o que não é mais muito comum, né, mas basicamente os instrumentos são, né, questionário ou estudos ou instrumentos que te deem a possibilidade de visualizar aquilo que ocorre no cérebro. Tem estudos, né, aqui basicamente na FOB, né, a gente utiliza muito, né, a tomografia, né, então, por exemplo, tem um estudo sobre síndrome de Landau-Kleffner, que a gente desenvolveu recentemente, né, que a gente utilizou não é tomografia aqui que eu falei? Eletroencefalograma? Não. Raio-X, não é raio-X. Tomografia. Tomografia, né? Do cérebro. E a gente fez uma discussão, né, na síndrome de Landau-Kleffner, o quanto é importante, né, você estar atento para os aspectos auditivos, né, na síndrome de Landau-Kleffner, porque os aspectos auditivos implicam na produção da linguagem. Então, os indivíduos com síndrome de Landau-Kleffner, eles têm, né, questões linguísticas que devem ser observadas, mas que são questões linguísticas advindas de questões audiológicas, né? Então, como fonoaudiólogo, ele tem que estar atento, né, para a questão audiológica, para não caracterizar, por exemplo, o indivíduo com Landau-Kleffner como um indivíduo com
transtorno do espectro autista. Então, essa relação, né, de você ter um problema de linguagem, mas você saber caracterizar que aquele problema de linguagem, ele é decorrente de um outro problema, que é um problema audiológico, né? Então, saber que para você resolver para você entender aquele problema de linguagem, você tem que tratar o problema audiológico, né? E a gente conseguiu fazer essa correlação, né? Até um estudo que foi enviado para publicação, né? Porque nós não temos, né, essa tecnologia disponível aqui, né? Então, a gente conseguiu, né, trazer a tomografia, representar um pouco o cérebro, né, do indivíduo com Landau-Kleffner, justamente porque a gente não tem, né, esse aparato ainda no laboratório, né? Espero que um dia a gente tenha, apesar da gente não ter profissionais, né, que possam conduzir esse tipo de pesquisa no seguinte sentido, né? Para você conduzir esse tipo de pesquisa, você precisa de uma equipe, né, interdisciplinar. Então, né, você precisa ali do linguista, do neurolinguista, você precisa de um fono, você precisa do médico, né? Você precisa de vários profissionais para conduzir esse tipo de pesquisa. Então, hoje em dia, o que a gente tem é isso, Leandra, né? Centros, né, onde você tem tecnologia disponível, né? E aí, esse tipo de tecnologia é mais disponível na área médica, né? Então, por isso que hoje a neurolinguística, né, é mais voltada, né? Os estudos são mais estudos de caráter médico mesmo, mas nós temos, por exemplo, dentro da área da psicologia, né, e dentro da própria área da linguística, né, estudos hoje usando o EEG, né? Não sei se vocês, né, sabem o que é o EEG, mas é aquele capacete, né, que você coloca no indivíduo e você coloca vários eletrodos, né? E aí você consegue, por meio da conexão com o computador, analisar, né, os tipos de onda que estão sendo emitidas, né? E você consegue fazer uma análise, né, de como isso está sendo processado dentro do cérebro, né? Então, a gente tem também estudos com eye tracking, né? Que é aquele óculos, né, que você consegue visualizar, né? O programa do computador consegue visualizar, né, quais são os estímulos, aonde o olho está olhando, né, para uma determinada figura, uma determinada imagem, né? A gente consegue correlacionar isso também com as áreas, né, estudos que estudam, né, o cérebro de maneira mais global, né? Então, há possibilidades de desenvolvimento de pesquisas neurolinguísticas dentro, né, da área de letras, da linguística aplicada, mas realmente hoje as maiores pesquisas estão voltadas para a área médica, né, devido ao fato das pesquisas estarem voltadas mais para o entendimento do nível celular, neuronal e tudo mais, né? Ficou claro, Leandra? Eu falo muito, gente. Se vocês perguntarem, eu vou... Ficou claro. Isso que eu ia falar, da quantidade, né, de pesquisadores que envolve esse tipo de estudo e também dos custos, né? Não são estudos, assim, a viabilidade deles é bem difícil, né, por conta que precisa de um laboratório altamente equipado, né, além dos profissionais, essa questão dos custos de infraestrutura também, né? Sim, e são estudos mais longos também, né, estudos que vão demorar aí 3, 6, 1 ano, estudos, né, longitudinais, né, a não ser que você esteja estudando uma síndrome rara, né, então, assim, eu vejo, né, e aí, né, até voltando lá, né, na minha formação, né, eu vou em alguns lugares, né, as pessoas perguntam, mas como você chegou, né, na neurolinguística, a ser um neurolinguista, né, a se intitular e tudo mais, né, eu falo que a neurolinguística no Brasil, ela não existe, né, o neurolinguista no Brasil, né, não é profissão e não existe, né, o que nós temos dentro, né, da ciência é o professor, né, o pesquisador que trabalha com a neurolinguística, né, no Brasil especificamente, né. Por quê? Justamente porque a gente não tem pesquisas sendo desenvolvidas nessa área, né, a gente não tem
se a gente pegar aqui de cabeça, quais são os laboratórios aí de neurolinguística no país? Quais são os grupos? Quais são os cursos ou os programas de pós-graduação que abordam a temática da neurolinguística dentro dos seus currículos? É muito pouco. Cada vez mais a gente tem perdido espaço, né? E eu faço questão, né, de me intitular como neurolinguista e tudo mais, né, e trabalhar dentro da área da neurolinguística, para a gente poder, e também, né, para um pressuposto meu, né, desde sempre, para a gente poder, né, entender que o indivíduo ele é biológico e sócio-histórico construído, né, e a linguagem ela tem o seu viés biológico, e nós, linguistas aplicados, precisamos lidar com o viés biológico da linguagem. Por quê? Porque quando a gente lida só com o viés sócio-histórico da linguagem, a gente considera sempre sujeitos normais. E a gente considera o quê? A linguagem externa ao indivíduo. Agora, quando a gente compreende o indivíduo como biológico e a linguagem como tendo o seu fator biológico, a gente consegue, né, entrar, né, no indivíduo e começar a entender aspectos que antes a gente não via, e a gente começa a trazer para junto de nós, né, para a cena, né, os indivíduos com comprometimento, as síndromes raras, né, a gente começa a trazer, né, para a linguística aplicada, todo um arcabouço teórico, todo um conhecimento que vai ser extremamente importante para a gente poder explicar, entender e aprimorar o nosso conhecimento da visão de linguagem sócio-histórica, né? Então, é um problema, né, muito grande que nós temos, o conhecimento, né, da linguagem do ponto de vista cerebral, né? Entender claramente como isso funciona até que um comportamento seja realizado, né? Então, é claro, né? Isso é extremamente importante, mas se não houver, né, o apoio, né, da área, né, se não tiver a produção de estudos, né, a gente vai cada vez mais se distanciar e cada vez mais, né, os nossos estudos vão nos impedir, né, de tentar elaborar técnicas, meios, né, metodologias para que a gente consiga, né, explorar cada vez mais essas áreas e também fazer pontos, né, porque eu acho que é super importante, por mais que a gente não consiga fazer estudos, né, na área de neurolinguística, né, a gente pode sim correlacionar, por exemplo, aquilo que a gente vê na nossa prática, né, dentro da área da linguística aplicada, com os estudos dessa área e tentar traçar um link teórico, né, para colaborar, né, com o avanço da área, né? Então, para dizer, né, que a gente tem essa possibilidade, né, enquanto linguistas somos muito bem vistos, né, dentro da área da neurolinguística, né, e dentro, né, das demais áreas e extremamente importantes para poder entender, né, assim como os outros profissionais, né, entender como tudo isso funciona. Então, entender a linguagem, né, é um jogo de equipe que exige várias formações, que exigem a multi, a interdisciplinaridade, mas é importante, né, que a gente, desde cedo, consiga entender um pouco, né, dessa biologia para também não ficar só no nosso quadrado, né, e limitado, né, ao conhecimento sócio-histórico. Foi nesse sentido mesmo que eu aprendi muito hoje. Muito obrigada mais uma vez, nós já tomamos bastante do seu tempo, tá? Eu agradeço a Natália pela mediação, pela apresentação do professor. Professor Eduardo, foi um prazer imenso recebê-lo. Agradeço por ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco nesta tarde. Acho que travou. Pessoal. Travou o vídeo do professor. Mas... Ok? Pessoal, acho que travou aqui para mim, é isso? Travou para você. Desculpa. Agora voltou. Bom, então, mais uma vez, Leandro, agradeço o convite, né?
foi um momento, né, bastante oportuno. Espero que eu tenha contribuído, né, que vocês possam ter aprendido e que, né, vocês possam, né, cada vez mais se inteirar aí da área da neurolinguística, né, e no que precisarem podem contar comigo, estou sempre à disposição, é sempre um prazer, né, e eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes, né, e quando nós estamos juntos, né, é sempre um momento especial. Então, muito obrigado, pessoal, foi um prazer, e espero que a gente se encontre aí nas esquinas da vida ou dos congressos, né, e será um prazer bater um papo com vocês novamente, tá bom? Então, um beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Fica à vontade para sair da sala, que nós vamos continuar aqui daqui a pouco com mais uma fala. Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Pessoal, nossa, eu aprendi tanto. Deixa eu terminar a gravação aqui